Antônio Neto ou Neto Silva, chamem-me do que quiserem. Pedindo desculpas a vocês hoje pela minha voz, eu estou um pouco abatido hoje, abatido emocionalmente. Vamos dizer assim, a fé do ser humano decai a cada dia a níveis complicados devido à vida em si, mas nós continuamos na luta, nós continuamos para frente. Eu tenho certeza que essa situação toda, em que todos estão vivendo, a fé decaindo, nós prevaleceremos. Aqueles que têm fé, sempre lógico. E a carta de hoje nada mais tem do que muita fé. Se trata de uma mulher, basicamente, que estava encarnada, mas perdeu todos os seus parentes num curto espaço de tempo, entre abril e junho de 1979 a 1980. Gente, no espaço de 3 meses, a dona Renata Bevilacqua Valini teve basicamente um processo onde havia uma família e depois ela estava sozinha aqui na Terra. E ela continuou seguindo firme e teve a graça de uma psicografia do Chico Xavier, e não só uma, como 2. Bom, gente, eu não vou explicar para vocês como morreram todos os parentes dela. Eu posso falar para vocês que foram uma série de acidentes, como o filho narra. Não tem como buscar esses detalhes. Basicamente parece que um levou um tiro acidental, onde estava brincando com o outro. Uma tia ou uma irmã caiu da escada, enfim. Teve várias coisas. Uma irmã dela caiu da escada, o outro suicidou-se. Enfim, foi uma consequência de 3 meses desastrosas para essa senhora, para a dona Renata. Ela se viu sozinha, principalmente sem o filho único dela, que é o primeiro a mandar a carta, num curto espaço de tempo de 3 meses. Dá para imaginar o baque que essa senhora levou? Então ela, de certa forma, prosseguiu o caminho dela de um jeito com tanta fé que ela teve as graças da psicografia. Até mesmo eu achando que a primeira carta, você percebe que ela tem poucas linhas, que o espírito nem preparado estava, mas era uma necessidade e um mérito da dona Renata ter recebido isso do senhor Chico Xavier. Então vamos à leitura. A primeira carta dela, gente, que ela recebe é do filho único, Marcos Roberto, né? E ela chama Vencendo a Solidão, porque foi isso que aconteceu com ela. Ela perdeu todo, gente, em 3 meses praticamente, de formas diferentes. Em 3 meses ela foi em vários velórios de família e sofreu. Então a primeira carta dela, você vê que o espírito não está preparado, mas é necessário que ele venha pelo mérito dela e para que ela continue. Vamos lá, a carta. Vencendo a Solidão. Querida mãezinha Renata, abençoe-me. Papai Caetano e eu estamos aqui a pedir-lhe para viver. Mamãe, o seu coração não está sozinho, estamos juntos. Lembre-se, existem muitos Marcos, quais eu mesmo, precisando de mães que os auxiliem a viver. Eu, graças a Deus, tenho a minha também, gente, que me auxilia a viver. A vovó Artemísia continua trabalhando pelos filhos Mara e Nair, que ainda se acham enfermos na vida espiritual. O vovô Ernesto ainda precisa de cuidados, e a vovó Cândida está em refazimento. Estou quase com experiência de enfermeiro, pois o papai Caetano ainda necessita de adaptações ao novo ambiente. Mãezinha Renata, fique conosco, tanto quanto estamos consigo, e receba um beijo do seu filho, sempre agradecido, Marcos Roberto Valini. Aí vem as notas de Emanuel que eu vou ler para vocês aqui, gente, que é impressionantes. Essa pequena carta mediúnica, recebida pelo médium Chico Xavier em reunião pública do JEP em Uberaba, na noite de 21 de agosto de 1981, sintetiza todo o drama de Dona Renata Bevilacqua Valini, professora de piano, residente na capital paulista, que se viu, quase que de um momento para outro, em solidão afetiva, ao perder todos os seus entes queridos. Observa-se que o autor espiritual, o jovem Marcos, cita 6 parentes, todos domiciliados no além, que constituíam na Terra, com o próprio Marcos, filho único, a constelação familiar de sua mãe, Dona Renata, a única que permaneceu encarnada. Gente, ela perdeu todo.
Os familiares citados são Caetano, segundo esposo que comparece ao lado do filho reforçando o apelo, estamos aqui a pedir-lhe para viver. Artemísia, mãe em trabalho constante de reerguimento espiritual de seus filhos Mari e Nair, ainda enfermos, ou seja, Mari e Nair é irmão da Renata, ela perdeu os 2 irmãos também, e a mãe, vítimas de atitudes autodestruidoras, Ernesto, progenitor, e Cândida, sogra, mãe do primeiro esposo e, portanto, avó por adoção de Marcos, em pleno refazimento no mundo maior. Também digno de nota é que 5 desencarnaram num período curto de abril de 1979 a junho de 1980, sendo 2 casos, os irmãos dela, Mari e Nair, de morte violenta. Assim, neste amargo caminho de provação, Dona Renata tem vencido obstáculos, superando ideias melancólicas, sustentadas sempre por benfeitores espirituais, entre eles seus familiares queridos, já domiciliados no lar maior. Testemunhando sua vitória ao longo desses últimos anos, ela afirmou-nos em recente carta datada de 20 de março de 84. Passei a frequentar o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, onde trabalho com muita felicidade. Hoje tenho todas as respostas e a alegria da resignação. Bom, pessoal, não fala exatamente como eles morreram, porque a segunda carta vem falando basicamente como foi o processo de morte, dando os detalhes ali. O filho vai falar como todos foram desencarnando, e que prestem muito atenção, porque nas notas de Emanuel vai estar lá também para vocês no primeiro comentário. Peço a vocês que compartilhem o vídeo, ajudem nós nesse trabalho, que quanto mais nós levarmos essas palavras às pessoas, chegarão às pessoas certas. Uma carta serve para milhares e milhares de pessoas, e essa especificamente, ela tem um ensinamento muito grande: a superação, a fé em si, conotada na vida, quando você perde tudo, quando você não tem mais esperanças para prosseguir. E essa mulher prosseguiu, e hoje, em 2019, teve uma vida plena, constituiu uma família, e basicamente é uma vencedora no mundo espiritual. Vamos à segunda carta de Marcos. Estamos lutando para vencer por dentro de nós tudo que ainda seja sombra, para que, num dia, a luz nos transporte para além do horizonte visível na terra. Então, mãezinha Renata, aqui estamos. Não suponha que eu viva longe. Continuamos unidos. Aquelas suas esperanças de um filho robusto que a protegesse pelos caminhos da vida, que se lhe fizesse o braço amigo na travessia de qualquer obstáculo, não pode morrer. O vovô deu a música ao seu coração e eu quero ser o amor dentro dela. É por isso que o seu carinho não sucumbiu ante a provação que desabaram sobre a nossa casa, depois daquela nossa separação violenta. Bom, gente, ele já fala de uma provação que eles estão passando todos, né? A propósito, a fim de encerrar o assunto em que se configurou o episódio de minha volta à vida espiritual, vai contar a história da morte dele agora, gente. Desejo contar-lhe que o amigo Alberto não teve culpa alguma no acidente. Examinamos juntos a arma e cuidadosamente passei a sobraçá-la, de maneira a instalá-la em lugar adequado, quando o projétil se desprendeu do instrumento, alcançando-me de modo tal no tocante à morte do corpo. Gente, ele estava brincando com a arma do amigo e a arma disparou. Foi assim a morte do Marcos, tá? Ele explica aqui. Bom, vamos lá. E ele diz que sentiu um estremecimento e escutei o grito do companheiro. Entretanto, no momento, o silêncio me envolveu. Até hoje pergunto a mim mesmo pelo processo através do qual me apaguei de uma vez. Tudo em mim por fora e por dentro foi aquele torpor de que não voltei tão depressa. Acordei, mais tarde, sob os cuidados de bisavós queridos que me guardaram como se cuida de um bebê nascente, tal qual o carinho com que me defenderam e resguardaram, despertando-me com cautela do marasmo e que caía a fim de saber que eu era seu em outra parte da vida. Há breve tempo, o papai Caetano se uniu a mim e fomos surpreendidos com os fatos repletos de dor que projetaram sobre os nossos caminhos. Acompanhamos a sua amargura com a desencarnação da vovó Artemísia, que tanto se propunha a conservar a sua paz, ou seja, a mãe estava ajudando a filha aqui demais e desencarnou também, gente. Seguimos a sua perplexidade com a queda da tia Nair, que não conseguiu resistir ao trauma da altura. Sofrimento ao ver o tio Mário desertar da vida com um tiro certeiro que lhe transplantou a existência. Bom, gente, o Mário, irmão dela,
suicidou devido a todos esses fatos. E a Nair sucumbiu também a esse processo. Ela teve 2 irmãos por suicídio também. Foi um abatimento sobre essa família terrível, hein? Vamos continuando. Falo em tudo isso, mãezinha Renata, não só para confirmar-lhe que não está sozinha, mas também porque estamos numa reunião de amigos e desejo apresentar-lhes, com o orgulho santo do meu coração de filho, a valorosa mãe a quem Deus me confiou. Tendo pedido a meu pai e a mim, os meus avós e os irmãos quase todos em provas difíceis de vencer, sempre havia no pesar justo, que passou a morar conosco, mas sempre confiando em Deus e procurando viver para ser fiel à divina providência, acompanhando suas aulas de música e me oculto entre aqueles companheirismos que lhe ouvem as lições. Estamos lutando para vencer por dentro de nós tudo que ainda seja sombra, para que num dia a luz nos transporte para além do horizonte visível na terra. Não se interessa em qualquer processo de angústia. Mãezinha Renata, o tempo não se repete, os dias são novos para nós, ainda que, mesmo entre lágrimas, olhe a vida em torno de nós e recorde o imenso bem que pode fazer. Outros filhos do coração a esperam, onde estejam crianças que sofrem. O vovô Ernesto e a vovó Cândida, a vovó Artemisa e muitos outros corações nos apoiam, e sempre que o frio lhe imponha a ideia de solidão, sinta as minhas mãos nas suas. Recorde que nenhuma força da terra poderá separar-nos, porque Deus nos uniu para sempre e não desejaria, por certo, separar-nos, agora que nos pertencemos um ao outro. O papai Caetano recomenda que siga pedindo a Jesus lhe abençoar os passos. E nessa viagem para a frente, na estrada dos caminhos, quero ser sempre o seu Marcos menino, tentando retribuir ao seu amor materno tudo que a sua dedicação criou em meu benefício. Mãezinha querida, com a vovó Artemisa estou me retirando, mas isso é simbólico, porque na realidade estaremos unidos no mesmo ar que nos alimenta a vida. Todos os nossos daqui lhe pedem não pensar em morte, e nem nesse ou naquele capítulo de tristeza negativa, supondo que deva fazer isso porque a maioria dos familiares aqui se encontra. A sua existência é preciosa para Deus e para nós na terra, e por isso contamos com a sua alegria e com a sua confiança em Deus e no grande amanhã. Querida mãezinha, não tenho palavras para dizer-lhe quanto a amamos, por isso pense em mim como quando me recostava pequenino em seu colo para encontrar a paz. Sinta-me com os braços ainda estreitos, enlaçando-a com o meu coração de encontro ao seu, e saberá ouvir todo o carinho e toda a gratidão do seu filho sempre seu, Marcos Roberto Valini. Pessoal, vamos entender basicamente, porque a carta da mãe dela para ela vem amanhã, o que aconteceu com a dona Renata. Vamos à sequência dos fatos. Primeiro, o filho dela estava brincando com um amigo Alberto, ditado na carta, e ele brincou com a arma, estava com a arma, e ele disparou a arma nele mesmo acidentalmente, muito jovem, como vocês veem na foto, e veio a falecer. Posteriormente, se abateu sobre essa mulher, logicamente, uma dor profunda. E quem ajudava ela muito nessa dor era uma mãe muito carinhosa, e ela tinha 2 irmãos, né? A Nair e um outro rapaz ali. Essa mãe não aguentou todo o baque, tudo aquilo, já era de idade, e veio a falecer de modo natural. Os 2 irmãos, diante daquela tragédia, basicamente não aguentou o trauma e ambos suicidaram, tanto que fala lá no início que a vovó cuida dos 2 enfermos que ainda não estão prontos, que são os 2 irmãos da Renata. Ambos suicidaram. E o marido dela, companheiro, no meio disso tudo, veio a falecer de causas naturais também. Gente, isso num espaço de 3 meses, de 79 a 80, e essa mulher continuou em pé. Vamos à carta da mamãe Artemísia para ela. Essa carta, gente, eu estou olhando aqui, ela é pequena, dá para ler ela nesse vídeo. Gente, vamos lá. A carta da mãe dela, que ajudava tanto ela, que desenlaçou de morte natural. Por tudo isso você passou... Vamos lá, gente. Por tudo isso passou você ou passamos nós duas, mas desejo que você saiba que a morte não existe para as mães. Querida Renata, minha querida filha, Deus nos abençoe. Não fosse a minha inquietação de mãe por você, e não estaria aqui exigindo ocasião para me fazer percebida por você. A pedir-lhe nos auxilie.
Não desejo subtrair os minutos dos amigos que compõem a reunião em que nos achamos, mas para que me desculpem, desejo que todos saibam de minhas razões de mãe. Sei que você, tão moço e com tantas possibilidades de fazer o bem, está sentindo a diminuição da sua capacidade de resistência diante do que você considera solidão. Não pense na morte, a feição de um escape, a fim de reencontrar-nos. Você e eu já sofremos o suficiente para aprender a esperar. Compreendo a sua tortura íntima. Nós duas vimos a desencarnação de nossa avó Cândida, a morte do querido Ernesto, vimos amarguradas o falecimento do nosso Marcos Roberto, tombado sob um projétil que casualmente lhes terminou a vida física. Seguimos de perto a desencarnação de nosso estimado Caetano, que foi um companheiro paternal para você, mais do que marido. Depois foi a minha vez. Deixei-a em pranto porque o corpo fatigado não tinha condições para me resguardar. E você sabe que planteamos juntas aquela pesada separação. Depois foram 2 choques que nos desequilibraram as emoções. Ver a nossa Nair a se atirar de grande altura para deformar-se no chão e saber que o nosso Mário atirou-se sobre si mesmo, desertando do mundo. Foram problemas que realmente me imporiam outra morte se eu pudesse morrer outra vez. Por tudo isso passou você ou passamos nós duas, mas desejo que você saiba que a morte não existe para as mães e que eu não trocaria o céu pelo recanto onde estou assistindo ao reajuste de seus irmãos. Não me suponha descansando, porque o nosso Mário e a nossa Nair, de todos os nossos, são os que mais sofrem por haverem criado angústia de consciência. Para eles mesmos, no suicídio a que se entregaram, inexperientes e inconformados. Agora, filha, venham esmolar a sua fortaleza para que não me enfraqueça. Por amor a Deus, não admita a possibilidade de também provocar a sua saída violenta do corpo. Há muito por fazer no que se refere ao que amargam provações que desconhecemos. Não conserve em seu poder arma alguma e nem líquido algum capaz de acenar-lhe com tentações nas quais reflito amedrontada. Oraremos juntas e o Senhor lhe organizará trabalhos em que você se esqueça, pelo menos um tanto, para continuarmos cumprindo que as leis divinas esperam de nós. Ninguém deve nem precisa provocar a morte do corpo, de vez que não existem pessoas alguma na terra capaz de afastá-la, quando vem na sequência natural dos acontecimentos da vida. Espere-me como a espero, com certeza de que o sol de Deus a todos nos ilumina e de que, pelo pensamento e pela oração, nunca estaremos separadas. O Roberto veio em minha companhia e beijar-lhe com carinho o coração de mãe, e confiando em você, no que lhe peço nesta noite de paz. Rogo a você aconchegar-se ao meu colo, como fazia quando em criança, e sinto meu coração pulsando com o seu nos mesmos movimentos de fé em Deus, conservando a certeza de que terá sempre em mim a sua velha mãe, que deve tanto a sua dedicação sempre a sua irmã Artemisia Bevicuala. As notas de identificação de todas as cartas estão aí embaixo, gente, para vocês entenderem direitinho, mas fica aí para vocês a minha explicação. Eu não vejo, gente, provação espiritual, resgate ou nada disso. Houve um acidente, houve causas naturais, mas basicamente a mãe já explica que anteriormente eles já haviam tido algumas percas, que foi o pai e a mãe, os bisavós, naturalmente por idade, que eles passaram por isso. Posteriormente, houve a perca do rapaz, do menino, né? Uma morte de certa forma onde ocorreu um acidente e ele veio atirar nele mesmo, e que foi muito difícil. Posteriormente veio a morte do marido dela, num curto espaço de 3 meses. E posteriormente, mediante a toda essa tragédia, os 2 irmãos sucumbiram à morte da mãe também, que se foi de causa natural, pelos amargos da idade, como ela mesma fala. E ela está cuidando desses 2 irmãos da dona Renata lá no outro plano, devido a todas essas provações. Ela chama isso, gente, de provação. Provação a todos. Logicamente, tanto Nair como Roberto não conseguem vencer essas provações. Então ela não identifica basicamente a situação ao qual eles estão, só identifica que eles estão enfermos devido ao suicídio. Mas identifica que está cuidando deles e que ela continua nesta provação. E que pede, que rogue a ela que não faça a mesma coisa. Que ela evite líquidos, que ela evite qualquer coisa que lhe faça pensar tirar a vida, porque ela está sozinha aqui, gente. Mas aí o Marcos o filho dela fala para ela: mãe,
existem várias crianças como eu que precisam de uma mãe. Existem várias crianças que precisam de como eu precisei de uma mãe. Quem não precisa de uma mãe, né? É a melhor coisa do mundo. Eu tenho uma maravilhosa. Então, basicamente, gente, ele fala, seja mãe dos outros, vá fazer um trabalho. Basicamente, a essência da carta é essa, e ela posteriormente desenvolve um trabalho de crianças, de resgate de crianças, uma creche, um orfanato em São Paulo. Não obtém muito sucesso, mas consegue alguma coisa, principalmente no ensino, depois posterior a essas crianças, a um conservatório em si. Então, ela obtém o progresso, ela continua a vida dela e ela constitui nova família. E basicamente essa história da Dona Renata é uma história trágica, mas uma história de superação, de resignação, de fé que os outros não tiveram. E quem não teve, continuou na provação. Fique aí para vocês a lição. Nunca é o caminho mais fácil a saída. A minha nota de identificação para vocês hoje é: seja qual for o obstáculo, ele deve ser enfrentado, mas com confiança, com fé naquilo que está fazendo. Não vai ser fácil, nunca é fácil aqui, mas eu nunca escutei uma história de alguém que venceu sem sacrifício. Eu nunca escutei, gente, nunca. E mesmo essa vitória que eu estou falando para vocês é a vitória da vida, de viver bem. Eu nunca escutei ninguém que tenha vivido bem sem sacrifício. Ninguém que tenha sido alguém sem sacrifício. Nenhum espírito que tenha alcançado evolução sem sacrifício. Eu nunca escutei. Então não há. Então a gente tem que estar disposto a passar por esses sacrifícios. E quando a gente está disposto a passar por esses sacrifícios, a gente vai estar num caminho desconhecido e de luta. E a gente vai ter que ter fé. E vai ter que ter confiança. E a gente às vezes vai perder e vai ganhar. O importante é levantar quando a gente perder. Vou ficando por aqui. Compartilhem o vídeo, ajude o nosso trabalho do Chico Xavier. Estou mostrando aí para vocês como. Peço desculpas hoje pela péssima dicção, mas hoje eu tenho um tanto de coisas na cabeça a mais, então é natural a desconcentração. As notas de identificação está aí nos comentários. Ficando por aqui, agradecendo a todos vocês e desejando a todos vocês uma semana de muita luz. Leiam as notas de identificação. Vejam a carta novamente, gente. É de grande ensinamento. Um grande beijo a vocês. Até a próxima carta do nosso querido Chico Amor Xavier.